Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Meu nome é Igor Riqueza, eu ajudo pessoas através da união da ciência com a espiritualidade, da ciência com a quântica, a se desenvolverem em todos os setores de suas vidas, de sua vida, né? Cada um com a sua vida, as pessoas de suas vidas. Hoje vamos falar, dando uma continuidade na última live, mas não precisa assistir a última para entender hoje, né? Não, às vezes requer que assista uma live anterior, mas geralmente eu coloco as lives, eu faço as lives de forma isolada, no máximo que eu conseguir, para que não haver necessidade de ter um conhecimento anterior para se aprofundar. É claro que quem chega de paraquedas tem que pegar do tranco. E assim, quem chega, todo mundo chega de paraquedas. Não tem ninguém que não tenha chegado de paraquedas aqui. Todo mundo chega. Então, mais normal, chega e pega, e vai. E vamos com tudo. Entra no flow conosco. Eu falei na última live, sabe que existem uma teoria da curva do esquecimento, da memória. Se você não relembrar de um conhecimento que seja bem rápido, você está fadado a ter aquele conhecimento entrando no esquecimento. Às vezes, um conhecimento de 2 horas, se você relembrar 1 minuto, basta. Mas se você não relembrar 1 minuto até uma data X, passou, você vai ter que estudar pelo menos 1 hora de novo para pegar o conhecimento de 2 horas. Então, se a pessoa ficar atenta com essa inteligência, e pouquíssimas pessoas fazem isso, o crescimento dela vai ser, comparado aos demais, vai ser fora da curva. Então, vou deixar uma dica aqui. A melhor forma de você ter um aproveitamento, não só nessa live, mas em qualquer live, qualquer conhecimento, você... Não estou falando que você deve fazer isso, mas eu estou falando da melhor forma. Sem dúvida, disparada é essa. É você assistir a live e anota as coisas principais. Não você anotando tudo. Aquilo principal. Anota e depois leia. Essa é a melhor forma de você ter um crescimento mais rápido. Porque vai entrando no esquecimento. Os conhecimentos. Bom, na última live eu falei 3 pontos muito importantes. E eu vou falar rapidinho deles. E me aprofundar em outras questões que eu não falei na live passada. Vamos ver aqui o decorrer da live. E dependendo do nosso mentor espiritual. Ele está no comando. Eu falei que existe uma diferença entre existem diversos níveis de pessoas. Níveis que eu digo, padrões de percepção, padrões de cultura, conhecimento, existem diversos níveis. E as leis, elas foram realizadas, né? Não foram... Lembra que eu falei que existe um controle, todo mundo sabe disso, existe um controle lá, bem superior de tudo, e aquilo, todas as questões que não vão afetar para quem está no controle, eles não se preocupam. Aí eles deixam, se isso não me afeta, deixa eles fazerem da maneira que forem melhor para eles. Nesse sentido, trabalhando aqui as leis do Brasil não afetam, não vão afetar quem está lá no controle. Se porventura vier alguma que afete, na mesma hora vai haver uma intervenção. Mas até então, no que diz respeito às leis do Brasil, quem fez foram os poderosos daqui do Brasil. Do Brasil, ou que tem uma influência muito grande, mas distante desse controle mundial. Porque é algo que não os afeta. Então, porque quando eu falo controle mundial, é um controle externo que controla esse e outros planetas, tá? Então é uma coisa bem superior.
Isso deve ser bem entendido. Achar que o presidente da república, as pessoas acham que o rapaz que está fazendo a apresentação do jornal na televisão, eles ficam me manipulando. Não, isso é, pelo amor de Deus. Isso aí, essas pessoas, elas estão aqui, bem lá embaixo. Nem aqui, ó, lá embaixo. Vocês nem conseguem olhar. Quem controla o mundo está lá em cima. É muito distante. Muito distante de um presidente de um país, por exemplo. É uma distância enorme. Nem o presidente da república nem sabe que existe esse controle. Ou ele, lógico que ele sabe, ele vê, escuta, mas ele não acredita. Mas ele se ele tiver que ser afetado, ele vai sem ele perceber. Então, logo de cara, eu estou falando isso para vocês terem pés no chão, para não ficarem vendo besteira na internet. Né? Aí dá até pena. Tem pessoas que falam umas asneiras assim, que não existe. Lembra que eu falei? A pessoa que acha que existe, infelizmente, essa é a verdade. A pessoa que acha que existe como um chefe de governo ir contra esse controle, a pessoa não tem noção nenhuma do que é a matriz, nenhuma, não sabe, ela está totalmente uma ignorante nesse sentido. Não existe isso. Não existe isso. Quando alguém vai contra o sistema, beleza, é um sistema, mas leia-se um sistema aqui de baixo ainda. O sistema que vem lá de cima, dá pra individualmente sair? Claro que dá, senão não estaria aqui. Agora, achar que tem como existir um poder, por exemplo, se eu começo a crescer muito nessa área, a crescer muito, muito mesmo, e começo a abranger a Europa, por exemplo, na mesma hora eu vou ser podado. E eu não vou ter controle sobre isso, mais ou menos. Eu vou ser podado. Podado que eu digo assim, ó, daqui pra cá você não vai. Eu não gosto de citar nomes, terceiro, mas vamos lá. Não estou falando por ele, estou falando a minha visão. Professor Hélio, por exemplo, tem até um certo limite que ele pode ir. Depois daquele limite ele não pode mais ir. Isso é uma coisa aqui, da Matrix. Mas, se isso está chegando até você dentro do limite que se pode ir, então você tem que fazer jus a esse conhecimento poderoso. Eu vou falar uma coisa aqui. É porque tem umas informações que causam um certo desânimo, mas eu gosto de ser muito claras aqui com os membros da mentoria. Esse conhecimento chega em pessoas porque, de certa forma, é importante para as pessoas que têm controle que cheguem esse conhecimento até você. Senão, não chegaria. Agora, e querem entender isso mais a fundo, aí já é algo meio mais complexo. Mas lembrem que existe uma também aí, né, existe uma interferência do Criador. Eu contei essa história aqui, eu acho que 3 vezes. Existe uma interferência também do Criador. Porque tudo é campo eletromagnético. Aqui, não tem aquele estado que se faz, que se paga, crédito e débito? Isso nós falamos, toda live eu vou falar, toda live eu vou falar isso, sem exceção. Com algumas exceções. Então, essas pessoas que estão no controle, elas também estão bem abaixo. Se forem compará-las com o Criador, também não tem nem comparação. Elas com o Criador não tem nem comparação. O Criador está lá em cima. E existem processos automáticos, campo eletromagnético a gente atrai o que emana, que eles estão, essas pessoas esses seres que controlam também estão aí sujeitos.
E em razão disso, começou de 2012 para cá, de forma mais acentuada, começou, né? Só que as pessoas não gostam disso. Engraçado, as notícias ruins as pessoas querem escutar. As boas, elas... mas de 2012 para cá, começou a ter este entendimento de que não adianta nada escravizar, se isso vai fazer com que eu seja escravizado. Porque os senhores desse planeta também estão, por mais que eles tenham um controle de planetas, se eles escravizarem, vai chegar o momento que eles serão escravizados. Ponto. Então, lá na origem, no planeta Origem, lá arremete lá da descoberta daqui da Terra, aí quem chegou de paraquedas vai ficar um pouco confuso hoje, porque eu fiquei uma live inteira explicando essa questão uma vez. Aquele planeta de origem, onde vieram as pessoas, que chegaram aqui, os seres, pela primeira vez no planeta, teve todo aquele processo, eles estão sendo afetadíssimos. E existe um movimento muito grande em prol de reverter isso, entendendo que se atrai o que emana, vamos emanar coisas melhores para atrair coisas melhores. Só que é aquilo, o parâmetro é o seguinte, e isso também tem tudo a ver com o campo eletromagnético, tudo está conectado. Um parâmetro que você deve ter é o seguinte, aqui no planeta Terra, não tem os animais? Não tem aquelas pessoas protetoras dos animais e não tem as pessoas que estão literalmente nem aí para os animais? É a mesma coisa lá. Só que olha só, veja, eu não estou falando que nós somos animais, não estou dizendo isso. Tá? Mas no que diz respeito à diferença de nível de evolução do cérebro, né? Nós, os animais, né? Nós temos a parte neomamífera e os animais chegam só até o mamífero. Nós temos uma parte a mais do cérebro, chamada neomamífero. Eles também têm uma outra a mais do que a gente. Então, da parte disso, dá para se ter uma noção. Isso tem que ficar bem claro para você. Sem esconder nada, né? Falando de forma bem generalizada, é isso aí. É exatamente essa questão que se apresenta. Ou seja, moral da história. Quando eu falo tem um controle externo, dentro desse controle tem aqueles que são os protetores dos seres humanos e tem uns que não estão nem aí. Entendeu? Entenderam? É assim. Voltando. Ficou bem claro isso? Ficou bem claro isso? Então, eu falei que existem vários níveis. Vários níveis de conhecimento. Tem um grupo de pessoas, né, um maior grupo existente aqui no Brasil, né, é um grupo de pessoas que diversas leis que combinam crimes, que identificam determinados comportamentos como crimes para essas pessoas, e cometer aquele crime não significa que elas estão sendo desonestas. Porque dentro do nível dela, aquilo ali não pode ser considerado algo errado. E isso não quer dizer que elas estejam certas ou erradas. Porque tem comportamentos... Eu estou falando novamente essa questão. Porque tem comportamentos nossos, legalizados, que deveriam ser penalizados de forma mais dura do que alguns comportamentos que essas pessoas entendem serem honestos, mas que são considerados crimes. Roubo, por exemplo. É errado. Mas nós fazemos coisas que são piores que o roubo e é legalizado e nós não percebemos. A maioria não percebe em razão da capacidade de percepção. Se eu perguntar para você agora o que está acontecendo em frente da porta da sua casa agora, nesse exato momento, você tem plenas possibilidades
de captar. Se você projetar mentalmente agora, você vai conseguir. A metade vai, a metade não. Agora, nesse exato momento. Pensa o que está acontecendo na frente da porta da sua casa. Metade está visualizando. A questão é que você não acredita nisso. Mas se você botar uma câmera e depois deixar gravado, fazer exercício, se olhar, você vai ver que vai estar tudo lá. Nesse exato momento, porque estamos fazendo em conjunto. Você sozinho em casa consegue? Consegue, só que aí vão ter várias influências. É uma questão de treino. 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 Entendendo esse respeito, entendendo essa questão das pessoas, tá? Falando novamente, deixando bem claro isso, das pessoas que têm os diversos níveis e nem tudo aquilo que nós entendemos que para nós é considerado errado, para elas, dentro da mente delas, não é errado. E no caso, dentro da mente delas, se elas forem presas por aquela situação, é uma injustiça que está ocorrendo, e elas acreditam piamente nisso, que é uma injustiça, né? E é algo que nós não devemos julgar. A partir desse princípio, você vai internalizar, e é isso aí, o que eu peço, que a partir de agora você tome uma decisão. Ou você acredita nessa ou acredita do universo, ou você não acredita. Ou é um, ou é o outro. Tem que parar de você ficar buscando evolução, pegando conhecimentos novos e depois duvidar disso tudo, questionar e não usufruir do conhecimento. Então tem que tomar uma decisão. Ou você quer ficar nesse nhenhen o tempo inteiro, até, né, ficar nessa, andando em círculos, né, o tempo inteiro, sem sentir a verdadeira alegria, vivendo nessa, aquela famosa vidinha mais ou menos, ou você quer, de fato, ter um crescimento. E para você ter um crescimento, não pode oscilar. Então, uma decisão. Toma uma decisão. Agora, que isso vai fazer muito bem para você. Eu juro por Deus que vai fazer você crescer muito. Uma decisão. Eu tomei essa decisão recentemente, porque é algo que vem no automático. Você vai tomar a decisão de não julgar as pessoas. Falando assim, fica um pouco confuso. Da mesma forma que fica claro, fica confuso. Vou deixar bem claro. Não dizer que fulano de tal é safado, pilantra, corrupto, porque você não sabe a atual conjuntura. Você pode ver alguns fatos. Pode ver que ele roubou, ele estuprou, ele fez. Você está vendo alguns fatos. O que está por trás você não sabe. Então você vai apenas subjetivo. Você vai falar, não, esse comportamento é errado. Ok, o comportamento você pode dizer que é errado. Agora, o porquê que essa pessoa fez isso, eu não sei, então, quanto a pessoa, não vou falar nada. Agora, esse comportamento eu acho errado. E ponto. Você pode chegar nesse ponto. Se você fizer isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer na sua vida é o seguinte. Internalize isso que eu estou dizendo. Porque na última live, essa parte eu acho que ficou um pouco de lado. E na minha opinião, é a mais importante. O que vai acontecer? Alguém sabe o que vai acontecer? Se você fizer isso, vamos lá. Tinha várias pessoas que estavam na live aqui. Deixa eu liberar. O que vai acontecer? Eu quero saber se teve uma percepção. O que vai acontecer se você fizer isso? Deixa eu liberar. Vamos lá. Tá liberado o áudio aí. Alguém pode falar? Pronto. Fala, Mikael. Crescimento exponencial. Mas por quê? Qual o processo por trás? Crédito e débito. Tá, mas explica mais. Acredito que a gente tomando partido em só fazer o bem, em tomar as escolhas certas,
Só soma, né? Só crédito. Não, né? Você está em. A parte específica você não está falando. Alguém pode falar? Hamilton, Maria do Carmo? Não, eu quero saber o processo, o porquê que acontece, qual o processo exato que ocorre nesse comportamento. A expansão de consciência? Tá, mas por quê? Qual o processo que vai fazer você ter expansão de consciência? Por quê? Porque o ego não sei. Então, essa é a prova. Então, essa é a prova que essa é Kátia Aparecida. Pode responder, Kátia. Bom, essa é a prova, algo que eu falei na última live. Então, quando existe uma fala no sentido, nossa, mas tá tendo coisas repetidas. Mas é repetida, a pessoa lembra que é repetida depois que eu falo pela segunda vez. Porque se eu não repetisse, ela não se lembraria. Mas se eu falo para relembrar, o conhecimento ficou repetido, a pessoa acha que é repetido, que ela não precisaria escutar aquilo. É uma coisa que não dá. Lógico que dá para entender, mas é uma autossabotagem muito grande isso. Ah, mas o conhecimento está sendo repetido. Mas se você não se lembra, se você não coloca em prática, é repetido? Pode ter sido repetido, mas graças a Deus que é repetido para você. Bom, o processo que está por trás. Desative o som aí, gente. É só liberar aqui que ficam os microfones abertos. O processo que está por trás é o seguinte: a partir do momento que você não vai julgar, não vai julgar, palavra julgar, não vai emitir juízo de valor da índole daquela pessoa em razão do comportamento dela, independente do comportamento que seja, independente, pode ser qualquer um. A partir do momento que você fizer isso, os diversos comportamentos que você tem que geram débitos e você não imagina a quantidade de comportamentos que se tem. Alguns até que achamos ser comportamentos ok, que na verdade são comportamentos não ok. Os débitos oriundos desses comportamentos, eles vão ser mais de 90% perdoados. Isso por si só vai fazer você ter um salto quântico. Mas deve se colocar em prática. Na live passada, eu passei, e na própria live, as pessoas não sintonizaram. Isso significa, colocar em prática, significa que você não vai dizer que fulano de tal é corrupto, que fulano de tal é que fulano de tal é um babaca. Não, também não. Aquele comportamento ali, isolado, é um comportamento babaca, aí você pode dizer. Agora, dizer que aquela pessoa é uma babaca por ela fazer aquele comportamento, aí não. Aí não. Agora, dizer que aquele comportamento ali é o comportamento de um babaca, aí sim. Por exemplo. Uma garota chega, uma amiga sua falou, pô, eu gosto muito daquele cara ali, só que... E aí eu fui falar com ele, ele falou para eu me olhar no espelho que eu tinha que emagrecer 20 quilos antes de dar um oi para ele. Aí você chega e fala, pô, esse cara é um babaca. Não. Esse comportamento foi um comportamento babaca. Ok. Dizer que ele é um babaca, não. Se você internalizar isso, nossa, aí você vai... E só isso, hein? Só isso. Se internalizar esse comportamento,
de forma automática, e isso requer treino, você vai se pegar falhando, mas o que não pode acontecer é você perceber o erro e continuar errando. E também o que não dá para fazer também é não colocar em prática, Pegar esse conhecimento aqui, que você está captando, é um negócio bobo, simples, parece ser bobo, mas que vai te dar um resultado imenso, e você não acreditar. É por isso que eu estou falando. Ou é ou não é, você tem que tomar uma decisão. Você quer crescer? Então confia. Você não está aqui assistindo? Então confia nesse conhecimento e coloque em prática. Toma uma decisão, firma um compromisso e coloque em prática. Bom, dito isso, relembrando uma outra questão. Jogo bem rápido. Que tudo está atrelado, né? Tudo está atrelado. Tudo são um motiva o outro. Um conhecimento motiva o comportamento do um outro conhecimento. Fizemos a vida plena, o exercício da vida plena. E as pessoas fizeram o julgamento. Por si só está errado, né? O simples fato de fazer o julgamento. Mas para o exercício, tudo bem, o exercício era para colocar o sentimento para fora, só que, lembrando, olha, o que eu sinto é isso, mas eu sei que, como a Maria do Carmo foi fez melhor. Olha, Igor, ela fazendo vida plena, sobre o rapaz lá, o Bolsonaro, eu acho, acho que foi o Bolsonaro que ela falou. Eu sinto que ele o que eu acho dele o meu sentimento é esse, mas eu não queria sentir isso. Bom, isso é o perfeito. Você é realista e aí sim você fala, ó, a verdade é que eu sinto isso, mas eu não queria isso. Pronto. Isso é o perfeito no exercício vida plena. Assim como nesse comportamento que eu sugeri para você, vai ser a mesma coisa. Você vai ter um sentimento na história, se a sua amiga, uma amiga sua gordinha, conta essa história que eu falei, do cara que falou para ela emagrecer 20 quilos antes de ir falar com ela, você vai ter um sentimento automático do sentido de, pô, que cara babaca. Vai ser automático. Você também não vai reprimir isso. Vai ter um sentimento e aí você automaticamente vai associar esse sentimento não à pessoa, mas ao comportamento. É uma questão desse sentimento ser bem alocado. Pô, que comportamento babaca. Você fazendo isso de forma sucessiva, nas situações que chegarem até você, que você presenciar, e você não julgar a pessoa, você fazer um juízo de valor do comportamento, porque aí você pode julgar sim o comportamento, claro, senão uma pessoa que matou alguém não poderia ser julgada. O comportamento você pode julgar, problema nenhum. Aí você vai trilhar. Por quê? Nesse exercício, ficou muito claro que as pessoas, todas elas, mas isso aí não era para ser novidade, todas elas têm a sua escolha definida por terceiros. As decisões, a maioria das decisões não é uma escolha. As decisões são escolhidas para você. Mas se você fizer este comportamento que eu estou falando, você vai mudar isso. Você vai ter uma direção do que você quer. Você vai estar no controle. Porque até então existem... sabe como tem um boneco e alguém está no controle e tem um boneco ali? É assim, seres humanos e pessoas... Assim, é uma metáfora isso, tá? Isso é uma metáfora. Um controle e os seres humanos ali. Vamos fazer isso, vamos fazer...
Para esse controle ficar mexendo e você ficar inalterado, você tem que mudar os programas. Esse comportamento que eu estou dizendo vai dar uma pane nesse programa. Vai colocar um vírus positivo nesse programa e você vai ter o controle. Porque até então, o que se vê é as pessoas sendo fantoches. Então, existe algo precioso que está por trás aí. Tem os programas e tem os hackers também, né? Não tem um hacker? Então, agora você vai assumir a posição de um hacker. De forma positiva. Você é o que tem o controle. Ninguém pode impor o que você vai fazer. Mas até então é isso que vem acontecendo. Para isso, você deve ser entendido que tudo, de forma automática, tudo que a gente escuta, ouve, sente, vai influenciar. A partir do momento que você se permite ler qualquer tipo de jornal, assistir, principalmente se for algo constante. Se você assistir um jornal, se você lê um jornal, se você lê sempre aquele jornal, vai existir uma manipulação vindo daquele jornal. Ah, é o dono do jornal, o jornal diz, não são eles. São pessoas que estão usando eles. Seres bem mais fortes. Assim como tem outros seres que não querem que isso aconteça mais. E talvez por isso eu esteja aqui. Passando, né? Talvez por isso eu recebi essa informação e talvez por isso eu esteja passando para você também. Porque também tem seres que não querem mais que isso aconteça. Quem são? Eu não faço a mínima ideia. E é algo que você pensa, parando para analisar, faz todo sentido. Só que se você começar a questionar, será que é verdade? Você não vai colocar em prática. É por isso que eu peço para que você tome uma decisão. Tem que se posicionar. Tá na hora de assumir uma posição nesse sentido. Se posicionar. Ter personalidade. Né? E deixar de ser aquela... Dentro desse contexto, você vai ter que deixar de ser aquela marionete que se tem um grupo falando algo, você vai ter uma postura de ter uma opinião que se enquadre com a opinião desse grupo. Não. Aí você vai voltar aqui porque aquele grupo são fantoches. Você vai querer, o que você vai estar fazendo é se colocando também numa posição de fantoche. Dependendo do grupo, mas sim, 99,9% dos grupos. Quando eu digo grupo, é um grupo de pessoas, assim, que você está vendo, conversando. Pronto, é isso. Foi entendido? Foi entendido? Foi entendido? Bacana. Seguindo adiante. Aliás, eu vou fazer uma pergunta. Carla, foi entendido, Carla? O que foi entendido? Pode me falar? Deixa eu liberar o som. Você tem problema em falar? Ou você está com fone de ouvido, não sei se tem pessoas por perto? Tem um barulhinho aqui. O que foi entendido? Fala para mim. Foi entendido que a gente precisa ter esse posicionamento para fazer esse salto quântico. Qual o posicionamento? Esse posicionamento de seguir nesse comportamento que é o de não julgamento, para a gente ter também o lado positivo disso, que é não ter esse julgamento com as nossas atitudes.
90% de comportamentos pelos quais você também poderia ser julgada não vão ser mais ser debitados. E junto a isso vai significar você não ser mais externamente afetada. É claro que vão ser níveis, né? São níveis. Tem níveis. Isso aí. Quanto menos externamente afetado, maior o poder. Ok. Maravilha. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Qualquer pergunta, alguma dúvida sobre isso? Esse assunto é muito importante. É muito importante. Seria muito importante haver perguntas. Porque eu sei que tem dúvidas. Isso. Faça as perguntas. É muito importante as perguntas. Pode fazer, querida. Tá me ouvindo? Estou perfeitamente. Então, você tinha falado na última aula e agora está retomando, eu tinha ficado com a dúvida porque eu estou lendo aquele livro do curso de magnetismo pessoal e a questão é, a partir do momento que eu não julgo, eu acumulo aquele poder dentro de mim também? Claro. Nossa, muito. O magnetismo vai nas alturas. Tá, e isso tá também, o Igor, atrelado como se fosse o não julgar, julgamento, o julgamento de outros, e até mesmo da gente mesmo, porque a gente às vezes se julga, ele nos nivela, entre aspas, né, com o todo, porque segundo o que eu já estudei, o todo não tem julgamento de certo ou errado, mas ele vibra no amor. Então, eu não julgar, eu não estou condenando alguém. Seria mais ou menos isso também? Entendeu? Sim. Porque, exemplo. Vou dar só um exemplo. Uma pessoa está numa sala. Ela é hipnotizada. E falam para ela, você vai sair dessa sala e você vai dar um tiro em alguém. Tá bom. A pessoa está hipnotizada, ela não tem um tá bom. Ela simplesmente, a fumação entrou, ela vai abrir a porta e vai lá, pô! Aí, essa pessoa, ela pode ser julgada? Não. Ela tinha o controle do que ela estava fazendo? Não. Só que se ninguém souber que ela estava numa sala e foi hipnotizada, as pessoas vão julgar. Exatamente. E isso é o que mais acontece. Não esse caso específico. Esse caso específico também acontece, porque as hipnoses acontecem durante o sono. Tem muitos processos hipnóticos que acontecem durante o sono. Só que aí não são... História? Não... Oi? Pode falar? Pode falar. Não, eu já ouvi, acho que todos de nós já ouvimos em algum dado momento, que tem pessoas que cometeram crimes e falaram assim, eu vi uma voz, enfim, e muitos depois falam assim, é fácil falar que ouviu voz, e você vê a pessoa aflita porque ninguém acredita nela e ela não tem defesa, né? Porque o que julga aqui é o que se vê, enfim. Então, não se acredita que algo externo pode ter influenciado. Aí logo a pessoa é condenada e todos condenam, jogam pedra, enfim. E por aí vai. E assim, é o seguinte. Mas realmente é fácil falar que eu fiz alguma coisa que tem uma voz. Isso é fácil falar? Realmente, é fácil falar. Sim. É fácil. Com certeza. Agora, julgar a pessoa, a índole dela, também é fácil. Então não se deve fazer. Porque a gente não sabe o que está por trás. Diversas situações. Olha só, vamos lá. Aproveitando um outro ponto. Vou logo engatar em outro ponto. Existem determinadas questões na vida das pessoas que servem como verdadeiras. Sabe aquelas bolas? Tô falando para todo mundo, tá? Sabe aquelas bolas? Aquela bola de cimento, pesadona, e tem uma corrente e amarra na perna da pessoa. E a gente vê muito em desenhos em prisioneiros.
E isso existe de forma invisível. De forma invisível existe isso aí também. Por exemplo, pessoas que não estão... Não adianta, ela fala, eu tô fazendo tudo no Cresce, mas na verdade ela não está fazendo nada, ela acha que está. Mas é porque ela acha que está fazendo, porque existe essa bola invisível na perna dela. Por isso que ela acredita que está fazendo, mas não está fazendo nada. É como se o corpo matéria... Vamos lá. De forma bem clara, para você visualize o seguinte. Existe o corpo matéria e existe o espírito. Existem 7... Alguns falam que são 5 corpos, outros 7, mas não importa, é didático. Existe o corpo matéria e existe, né, o espírito, a alma. Se a alma está aprisionada, o corpo matéria pode estar em qualquer lugar. Ele também está aprisionado, só que a pessoa não sabe. A alma está aprisionada, mas o corpo está livre. Seria até melhor o corpo aprisionado, matéria, e a alma livre. Por quê? Porque isso aqui é só um casco. A alma é o corpo real da pessoa, né? Ela pode entrar em vários cascos. Isso aqui é só um casco. Então não adianta o casco estar livre se a alma está presa dentro de uma prisão. E tem determinadas questões que são que funcionam como se fosse essa bola, como se fossem as grades, como se fosse essa bola de cimento amarrada numa corrente na perna da pessoa. Um deles, o campeão de bilheteria, chama-se abuso sexual. E aí, dentro dessa questão, tem um leque de situações, e tem uma que é muito sensível. Uma que é extremamente sensível. Primeiro, refalando, os abusos sexuais, eu já falei várias vezes, se pararem para analisar, a maioria das pessoas, a cada 10, 7, vão dizer que sofreram abuso. 50% ali preferem não comentar. Aí tem uns 30%, uns 30, 40% que já comentaram com uma ou duas pessoas. E tem uns 15% que não comentaram com ninguém, que tem vergonha. Uma coisa tão comum que quando eu escuto, é como se fosse... É tão comum quanto eu ouvir alguém bebendo água. O abuso sexual, por incrível que pareça. É tão comum. Não era para ser. Claro, falando comum em quantidade, em vez de pessoas falando que sofreram. Porque também tem o seguinte, dentro dessa questão, para ficar bem claro, o abuso sexual, quem está dizendo, quem está nomeando a questão ser abuso é a própria pessoa. Primeiro ponto. Porque tem abuso e abuso. Tem pessoas que falam, sofri abuso. O que você sofreu? Ela, quando eu tinha 5 anos, o meu tio passou a mão no meu peito. E ela acha que aquilo ali foi abuso. 5 anos, uma criança tem peito, tem. Eu me lembro e falei, calma aí. Quando eu escutei isso pela primeira vez, a minha filhinha tinha 2 aninhos, né? Aí eu fiquei olhando pra ela, quando minha filha tiver 5 anos, então será que eu tenho que me preocupar, de repente, porque eu faço carinho na minha filha, tá deitada, eu faço carinho, assim, no corpo dela, né? Pra ela dormir de uma forma romântica. Aí eu pensei, caramba, será que se eu fizer isso, minha filha tiver 5 anos, ela vai achar que eu abusei sexualmente dela? Porque se essa pessoa me falou isso, e ela, assim, eu expliquei pra ela, mas veja bem, 5 anos, já uma criança tem nem peito. Ela, não, mas foi. Mas o que me espantou não foi nem isso, porque realmente, beleza, pode até ser, né, o cara achando que tá abusando lá. Só que isso aconteceu, ela falou que ela estava... ele pegou ela no colo, na frente da mãe e do pai, e abusou sexualmente na frente da mãe e do pai. Ela me relatou isso. Pra mim, numa festa, pra mim estava muito claro que o tio pegou e estava fazendo um carinho nela. E ela entendeu como abuso, a mente dela entendeu como abuso. Porque analisando, um pai, uma mãe, o tio, num lugar cheio de pessoas, pega a criança no colo, faz isso.
não tá meio desconexo? Tá meio... Só que abusos criados existem aos montes. Muitas vezes não teve nada, muitas, o abuso sexual existe e é uma coisa muito grande. Mas também existe as criações. A pessoa sonhou que foi abusada e a mente entendeu como que aquele sonho fosse real. Não adianta que a pessoa acha que foi real. Também tem. E tem também os abusos sexuais. Independente se ocorreu, se não ocorreu, se a pessoa acredita que aconteceu, na mente aconteceu e ponto. Ela vai estar sugestionada a isso. Então vai ter que ser trabalhado da mesma forma. O trabalho mais importante que tem é a pessoa colocar isso para fora. Não é falar, pega o megafone e falar, fui abusada sexual, não. Ela chegar e comentar. Uma, duas pessoas, uma que seja, se não comentou nunca com ninguém, é um alívio muito grande. Nossa, é um alívio muito grande. E isso já permite, já não tem essa corrente, essa bola de cimento. Essa bola de cimento, se ela tinha 30 quilos, ela vai passar a ter 10 quilos. Já é alguma coisa. Só o fato de ela comentar com alguém. E se já comentou com alguém, comente com mais uma. Se quiser comentar comigo, fique à vontade. Se quiser, liga por 188 e fala sobre isso, CVV. Você viveu o trabalho de controle ao suicídio? Pode fazer? Pode, porque isso leva pessoas ao suicídio. CVV trabalha lá na origem. Evitar suicídio não é só a pessoa que está querendo suicidar e liga, não. É trabalhar lá na origem. Um detalhe. O que eu quero mesmo falar hoje, eu vou falar agora. E é a parte mais sensível. É a mais sensível. Quando uma pessoa sofre um abuso, a mente tem a tendência a encarar aquele abuso ali como algo ok. Até mesmo para a pessoa não sofrer. E isso, o que ocorre muitas vezes, e a parte mais sensível é essa, porque as pessoas reprimem isso de uma forma absurda, só que uma hora isso vem à tona de forma feroz, sempre vem para essas pessoas. Como a mente entende isso como algo normal, pode existir uma tendência dela se transformar na abusadora. Não que ela vai ser uma abusadora, mas ela pode ter vontades de cometer abusos sexuais. Quando eu digo abuso sexual, leia-se com adulto com criança, pronto. E isso é muito reprimido pela pessoa. Imagina, a pessoa, ela condena algo, só que em alguns momentos ela tem uma enorme vontade de cometer abuso. Isso é uma coisa que dá pane em qualquer mente. E a saída disso, necessariamente passa por ela revelar isso a alguém de confiança. Pode ser para mim, pode ser para o CVV, 188. Porque enquanto isso não acontecer, se ela não comentar disso, o que vai acontecer é o seguinte: é ela, infelizmente, abusar. Se não já aconteceu, e se não botar isso para fora, vai acontecer de novo. Isso, gente, eu tenho algo que eu tenho certeza, eu dou certeza para vocês que você conhece pessoas maravilhosas, mas que comete abusos assim com crianças. E ela sabe, ela não gosta disso, mas vem a força sobrenatural e faz ela ser uma abusadora. Enquanto isso
E enquanto ela negar isso, ela vai continuar sendo. E enquanto ela continuar sendo abusadora, vai continuar essa bola de neve. As pessoas já sendo reprimidas, sem poder crescer, sem crescimento pessoal, sem, né, sentimento de não merecimento. Ah, cresce, cresce, cresce. Não, eu sou um abusador, eu não mereço crescer. Isso é inconsciente. Eu não mereço crescer. Aí, bum, se boicota. Essa é uma questão muito sensível. Muito sensível. Muito sensível. Porque o assumir que foi abusado, até agora, quando a pessoa assumir que sente vontade de se transformar, que sente vontade de abusar crianças, isso mas é uma coisa lógica. É um campo eletromagnético. Sofreu abuso, vai existir grande possibilidade dela se transformar numa abusadora. Ou no mínimo, ter vontade de abusar, de cometer abusos. E coibir isso é um papel, é uma bandeira que não se levanta. Não se levanta essa bandeira de coibir esse comportamento, não se levanta. Isso aí é totalmente... Vocês verem, alguém vê, até falo, abuso sexual de criança, colocando o abusador como um bandido, ou seja, é um movimento que muito mais atrapalha do que ajuda. Porque não são bandidos. Isso é uma pane no sistema ali que tem que ser retirado. Só que a sociedade é um monstro, é um animal, não é assim que a banda toca. Dessa forma, as coisas só vão piorar. Só pioram. Não é assim. Tem que trabalhar da forma correta. E geralmente os que falam isso, monstros, são os abusadores, tá? Só se tem alguém que fala isso, não admito isso, porque eu sou contra isso, lá dentro dele pode ser, é que nem o homofóbico. Os homofóbicos, pessoas que têm raiva de homossexuais, é porque dentro deles existe essa sombra. Com certeza. Foi entendido? Foi passado? Estão pegando o cerne da questão? Isso é Matrix purinha. Colocar, essa pessoa, isso aqui, essa figura, esse tipo de pessoa aqui, esse tipo de pessoa que comete abuso, esse tipo de pessoa que faz isso, elas são monstros. Ok. Aí a pessoa vê, só que lá dentro dela, de forma inconsciente, ela tem esses comportamentos, ela se titula monstro também. E por aí vai. É igual político corrupto. As pessoas falam político corrupto, só que elas são corruptas piores. Então, se ela mesmo fala, aquele político é corrupto, e ela tem comportamentos de corrupção piores, só não faz uma bala tão grande porque ela não tem acesso a milhões, bilhões. Se tivesse, seria um Deus nos acuda. Ainda bem que não tem. Mas ela fala do político, julgando. Logo, ela escreve do coração, não merecimento, não cresce. Porque os comportamentos corruptos dela, ela não percebe que é corrupto. Talvez porque mexe com um valor menor. Mas se ela mexe com um valor menor, com um maior, então... Uma vez a pessoa falou, a pessoa estava burlando o imposto de renda. Eu falei, cara, você fala tanto de político corrupto e tá burlando o imposto de renda? Mas vem cá, você está querendo me comparar com um político que rouba bilhões e faz as pessoas morrerem de fome? Eu falei, olha só, se você faz por R$2.000, imagina por 2 bilhões. Não é? Se ela faz por 2.000, por 3.000, imagina por 2 bilhões. A vontade vai ser muito maior. Mas ela acha que não. Se fosse na cabeça dela, se fosse bilhões, ela não faria. Claro que faria. Lê do engano. Corrupta. Pior, porque pelo menos ali, né? De repente tem uma chance que se fosse R$2.000, o político não faria. Ela não. Ela é certo que faria com 2 bilhões. Certo.
dizer que não é utopia. Você pode acreditar que, você nesse exato momento, talvez, já tenha feito isso, você pode estar pensando, não, se fosse por 2, eu fiz isso, mas se fosse por 2 bilhões, eu não faria. Faria sim. Faria sim. Não se engana, não. A energia ali é uma só. É só piora as coisas. Quem fez por 2 bilhões não faria por 2 mil. Agora, quem faz por 2 mil, faz por 2 bilhões. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Liberando o áudio? Ruth? Tudo bem, Ruth? Alguma pergunta, Ruth? Tudo bem? Eu vou então encerrar a live. Foi uma hora de live rapidinha. Bati nessa tecla, falei na sexta. E hoje pegamos o assunto de sexta e vocês percebem que está se expandindo. Tudo vai ser interligado. Isso vai ser expandido. Eu quero que você fique em mente não só essa questão do abuso, se porventura você sofreu, ou se porventura você sofreu em razão disso, você sente vontade também de abusar, saiba que enquanto você não colocar para fora, isso é um monstrinho que está sendo alimentado. Está sendo dado almoço e janta para ele. E para cada almoço, para cada janta, ele fica mais forte dentro de você. Ele pode estar grande. Se parar de alimentá-lo, ele morre. Eu quero fazer uma colocação, Igor. Pode fazer, querida. Não só, talvez, assim, que as pessoas não percebam essa coisa da pessoa que foi abusada se tornar abusador. Às vezes, acredito eu que as pessoas possam achar que tem que ser abuso sexual e não necessariamente. A pessoa que foi abusada, ela pode cometer outros tipos de abuso, como controle, manipulação ou agressividade. Isso também são abusos que podem ser consequência de abusos sexuais. Sim. Então, a pessoa não ficar limitada, só vou ser abusador se eu cometer abuso sexual. Não, isso é bem mais amplo. Com certeza, mas eu tô falando, eu tô indo direto ao extremo mesmo, tá? Porque é uma coisa bem real e é altamente reprimido. O que a Alexandra está falando, ela está coberta de razão, mas é assim, a vida é toda nesse sentido. Toda em razão disso. Tudo nesse sentido de campo eletromagnético, tá? Não é do abuso em si, não. Nesse sentido do campo. Eu coloquei no sentido de dizer assim, que as pessoas podem pensar, nunca abusei sexualmente, então sou perfeito, estou ileso. Não. Pode ter cometido outros tipos de abuso. Pode não. Como essa pessoa sofreu abuso, esse abuso necessariamente deu consequências para a pessoa. Sim. Ponto. Não tem. Tá? O fato. Eu entendi o que você está falando. O fato de alguém sofrer abuso e não sentir vontade de abusar de outra não quer dizer que ela não está tendo consequências. Com certeza não. São várias consequências, mas tudo tem consequência. Isso tem que ficar bem claro. Tá? O abuso sexual é uma coisa que traz consequência. Tudo na vida dá consequências. Tudo, sem exceção. E quando tratamos daquilo, as consequências podem ser, se é altamente negativa, pode deixar de ser altamente negativa e começar a ser mais tênue, mais leve. Moral da história. Foi importante que ele esclareceu. Moral da história. Se for cometido abuso, trabalhe isso. Que se você trabalhar, você vai melhorar. Porque isso está afetando. É um fato. Não tem essa, eu sofri, mas eu sou tranquilo quanto a isso. Isso não existe. Alguma coisa está acontecendo. Pode ser mais, pode ser menos, mas está.
E é esse comportamento, exatamente esse, valeu, Alexandra, obrigado, exatamente esse comportamento de, não, olha só, aconteceu isso comigo, mas eu sou bem tranquila quanto a isso, não sei o que, esse que lá. Esse comportamento é o que preocupa, porque a pessoa ela tem que refletir se ela está tranquila, porque ela não sabe aonde está onde ela está sendo influenciada. Porque a influência sempre existe. Posso dar A não ser que ela tenha trabalhado, aquilo muito bem, e tudo bem. Agora, se ela sofreu abuso, não trabalhou, ela acha que, não, eu não tenho problema contra sexos, e ela acha que em razão disso ela não está tendo influência, lê engano. O principal, de repente, o principal problema dela é exatamente em razão o que é exatamente a consequência do abuso, e ela não associa as coisas. Eu queria dar um exemplo meu, assim, para ficar mais claro. Por exemplo, eu sofri abuso, eu nunca tive tendência nem vontade de abusar de ninguém sexualmente. Mas, em contrapartida, eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa irritada. Então, eu sei muito bem disso. Então, de certa forma, quando eu sou agressiva, eu estou cometendo um tipo de abuso e vem da onde? Cadê a raiz disso? Né? Pode ser lá do abuso que eu sofri quando eu era criança. Exatamente. Fala aqui. Obrigado, Alexandra. Elis aqui, Igor. Oi, Elis, tudo bem? Tudo bem, querido. Como você sabe, eu não tenho mais problema de falar sobre nada da minha vida, graças a Deus. Já venho resolvendo isso há muitos anos e eu sofri abuso, como eu te falei. Eu me lembro muito bem, né? Não sei se foi eu que abusei ou se foi ele que me usou, não sei, assim. Sei que ele me fazia tocar nele, né? Então, não sei se ele abusou de mim ou como que foi. E eu quando criança, eu me lembro, eu gostava. E depois, agora você me falando, me veio muitas coisas assim. Quando eu fazia faculdade, há alguns anos, eu tive um problema assim de desequilíbrio sexual muito, muito grande. Assim, eu ia em médicos para me tratar, para ver se resolvia, mas o médico dizia que era normal, que estava tudo certo comigo. Eu gostava. Desculpa, pode continuar. Está ouvindo? Estou ouvindo. Sim, eu gostava de me encostar nos homens, no ônibus, no metrô, sabe? Quando eu andava de ônibus cheio. Tipo, era abusadora. Abuso. Agora vindo, eu falei assim, meu Deus, mas eu fui... E nessa época que eu tinha esse desequilíbrio sexual muito forte. Imagina, se você fosse homem, aí seria algo mais latente, mas como você está na figura da mulher, aí fica... A sociedade meio que parece que permite, né? Mas eu não ligava deles encostar em mim, entendeu? Eu não me incomodava. Tipo, eu não achava ruim. Eu provocava o cara, eu encostava os seios nele, eu me lembro assim, gostava disso, de me encostar, digamos assim, de encoxar, nem como falam. E aí eu gostava de ser naquela fase. Hoje, assim, mas só que teve uma cena que eu... Por que eu tô curada? Que eu sei que fui curada. Isso veio para mim. Há um tempo atrás, você falando desse abuso, veio muita coisa para mim. Eu até mandei uma mensagem para você. Um senhor, ele encostou em mim, no meus seios, assim, tipo, intencionalmente, que eu percebi, sabe? Aí eu me afastei, me deu uma repulsa, me deu um mal-estar, assim, eu venho trabalhando isso, que é um senhor que eu conheço, de família conhecida. E eu percebi em alguns homens esse tipo de comportamento depois disso, sabe? Mas foi bem bacana, assim, tudo isso que você falou, de saber que eu... Nossa, eu fui... Eu não entendi. Por que você comentou o caso do senhor? Eu não entendi. Porque, assim, antes eu gostava, podia encostar em mim que eu não me importava. Tá. Do que você sentiu reforço, você percebeu que isso foi trabalhado. Sim, porque daí eu senti, assim, algo estranho, sabe? Não uma repulsa, mas também não foi legal. Tipo, vai encostar em mim, tô sendo invadida. Tipo assim, eu percebi que eu fui trabalhar. E hoje você falando, nossa, veio tanta coisa, assim... Ou seja, só para deixar bem claro, a Elis contando é algo que soa, né? Soa
como tranquilo pelo fato dela ser mulher. Agora, se fosse um homem contando, a conotação, provavelmente, nos demais, seria mais agressivo. Por quê? Porque a gente vê aí trabalhos, né, falando que as mulheres, nesse sentido, existe um preconceito contra o homem, mas tudo bem porque já existe muitos outros lados, então existe programas, um foco muito grande em identificar homens abusadores em metrôs, em ônibus, não sei o quê, e mostrando essas pessoas como verdadeiros bandidos, vilões, em vez de falar que isso são pessoas que têm uma certa doença, o comportamento que vai contrário, doença é a palavra forte, mas é uma doença, é isso. Uma doença que tem que ser tratada. Desvio de Eu achava que eu fosse comportamento. doente. Oi? Sim, porque na época, eu pensava que eu era doente, sabe? Tanto que eu procurava médicos e eu cheguei a fazer exame, cheguei a ir psicólogo, psiquiatra, porque eu achava que era doença. E porque eu gostava, porque eu falei, mas será que isso é normal? Ficar nem qualquer um assim? E não, e era uma doença, e realmente era uma doença. Eu só fui curada depois de 2011 para cá, que eu passei a estudar, a evoluir, e hoje eu consigo perceber as pessoas que são, tanto mulheres quanto homens, que são Isso. invasivas, assim, sabe? Que eu tive isso. Mas a anomalia ali é idêntica no homem e na mulher. A diferença é porque culturalmente, né? Quando eu falo, eu não gosto de falar assim, culturalmente, porque isso me dá ojeriza, mas tudo bem. Mas são comportamentos. Não tem que. Você lembra que eu falei no início que as leis penais, criminais, foram feitas de acordo com o entendimento de uma maioria ali? E a partir de então isso ficou decidido? E aí o restante só vai obedecendo? Né? E isso lá embaixo, nem lá de cima. Lembra que eu falei? No caso das leis do Brasil, não afetava muito lá em cima. E dessas leis, dentro dos programas, dentro dos costumes ali, né? Porque o costume faz a lei também, é uma fonte de lei, entende-se que se fosse o caso de mulheres abusadoras, aí entra... Quando eu falei abuso sexual, eu remeti a adulto e criança, mas, claro, que também tem, tá? Eu foquei em adulto e criança na hora, mas claro que tem também, nessa questão, homem, mulher, mulher, homem. Só que dentro desses costumes, se for falado, desse metrô aqui tem muitas mulheres abusadoras, vai vir uma chuva de homens, certo? Agora, se for falado desse metrô que tem muitos homens abusadores, ninguém vai. Isso está totalmente associado, né, aos padrões implantados que eu falei de leis, porque o costume gera lei. Tá tudo conectado, é uma coisa para vocês visualizarem. Que se for pegar a anomalia de um, a anomalia de outro, dentro da mulher faz muito mal para ela, mas para a sociedade, né? Se ela não abusar de criança, se for só de homem, pode fazer à vontade. Agora, no caso do homem, é punido. Isso no caso de privilégios, homem e mulher, isso é uma exceção à regra, tá? As mulheres são altamente prejudicadas. Mas isso deixa muito claro que esses padrões de comportamento certo e errado são implantados, são escolhidos de quem, né, tem esse controle aqui. São implantados, decididos, escolhidos. Não é uma opção sua achar que aquilo ali é uma análise fria sua. Não, esse comportamento aqui é certo, esse comportamento aqui é errado. E isso é algo foi escolhido foi implantado em você. É a mesma coisa. A repetição de padrão de comportamento. Mesma coisa. Para ficar bem claro. Copa do Mundo. As lojas fecham, né? Jogo do Brasil, a loja fecha, não sei o quê. Todo mundo assistindo. O que é isso? É uma repetição de comportamento padrão. Uma prova de uma repetição de comportamento padrão.
Por quê? O Brasil tá jogando, tem que todo mundo ver o jogo. Qual é a lógica disso? Não tem lógica isso. Não tem lógica nenhuma. Mas as pessoas simplesmente seguem o padrão. Aí se o Brasil ganha, festa, bebe. Por quê? Futebol, mesma coisa. Repetição de comportamento padrão. Tem lógica. Um time de futebol ganha e isso não... Qual é a lógica? Não tem lógica. Isso são coisas implantadas. Totalmente implantadas. Não é muito óbvio isso? Não é possível que seja muito óbvio isso. Muito óbvio. Essa repetição de comportamento padrão. Os fantoches. Aí você tem que tomar uma decisão. Ou você é fantoche ou não é. Aí isso requer... Lembra que eu falei? Tem que se posicionar? Tem que se posicionar. O que isso significa? Copa do Mundo? Você não vai ver o jogo do Brasil. Por quê? Porque você está perdendo tempo. Porque você está fazendo algo, você está corroborando com uma coisa ruim. Não que o jogo lá seja ruim, não. De forma alguma. Agora, o país parar para ver isso é algo ruim. Porque por que é ruim? Porque se está aceitando que ditem a vida das pessoas. Estão ditando a vida das pessoas. E a pessoa tem que ditar a vida dela. A pessoa tem que ditar a vida dela. Não é externamente ser ditado. A minha mentoria aqui não é para a mentoria ditar a sua vida. A mentoria aqui é para fazer você ditar a sua vida. Mas enquanto tiver repetição de comportamento padrão, fica difícil. Né? É por isso que aqui não tem essa. Natal, tem live? É dia de live? Live. A live que é do dia 31. Tem live? Tem essa. Natal passado acho que teve live. Dia 31 teve também, se não me engano. Caiu tanto do dia 24 e do dia 31. Live. Não tem essa. Até parece que eu vou seguir esse padrão. Vou sair pra praia de fogos. Esse ano não teve, né? Mas nunca. Desde quando eu comecei a entrar, não. Dia 31 pro dia 1º, dia 22, 10 horas da noite, faço questão de ficar dormindo. Durmo e acordo no dia seguinte. Porque isso não me afeta. É claro que isso é um exercício meu justamente para ficar de fora. Aí é que eu falo, a pessoa tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Tem que ver o que ela quer. Eu gosto de ser radical. Porque quanto mais radical, maior o crescimento. Como quero crescer rápido, é radical. Era isso que eu queria falar para vocês. Forte abraço e avante!